Salve, salve, está no ar o videocast Gas Week. Eu, André Ramalho, converso hoje com João Vitor Moreira, VP Comercial de M&A, de Fusões e Aquisições da PetroRecôncavo. Seja muito bem-vindo, João, ao nosso estúdio. Obrigado, André. É um prazer falar com vocês. Legal, a gente vai falar então um pouquinho sobre a trajetória da PetroRecôncavo no mercado de gás, né? Começa ali em 2021, né, o João, perdão, Isso. 21, 22, imagino que tenha sido esse momento, né? A virada de 21 para 22 foi quando a gente acessou o mercado diretamente. Isso. Mas não sem antes pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal da Agência Issues e ativar o sininho de notificações para ficar ligado em todo o conteúdo que chega diretamente até você. João, a gente tem uma introdução aqui no quadro, um quadro introdutório aqui no programa que é umas perguntinhas pessoais, né, pra gente pessoalizar um pouquinho o mercado, saber, né, parte do entendimento aqui de que o mercado ele é composto, para além de CNPJs, por CPFs, e por CPFs são mais do que números, são pessoas. Então, sua origem, João? Eu sou capixaba, estou na PetroRecôncavo há 15 anos, costumo contar isso aí nos detalhes, que eu sou o primeiro trainee da PetroRecôncavo e vim lá de uma leva de engenheiros que se formavam na UVV, na Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, no boom do pré-sal. Sempre planejei minha trajetória ali para estar na indústria que estava desenvolvendo o pré-sal, e minha vida mudou para Salvador. Mas sou capixaba, de novo, estou há 15 anos. De Vila Velha mesmo? Sou de Vila Velha. Nascido e criado, me mudei para Salvador em 2011, já estou fazendo 15 anos lá de casa e com meus filhos e família, muito feliz lá. Legal. João, lugar para se estar? Praia, para mim. Boa, boa. E uma praia específica, então, pra gente? Morro de São Paulo, na Bahia. Quem não conhece, eu recomendo muito. Beleza. É um time de futebol, então? Sou vascaíno. Vascaíno, com um capixaba, né? Com um capixaba, vascaíno. Eu só conheço capixabas vascaínos, veja bem. Tem muito flamenguista também. Olha, eu conheço bastante capixaba. Todos são vascaínos, por incrível que pareça. Que bom. Se eu estiver aí esquecendo alguém, desculpa aí, meus amigos. Não, nada pessoal. Uma culinária natalina, então. Culinária natalina. Eu adoro a culinária da minha esposa e a gente acaba comendo bastante massa lá em casa. Então eu acabo comendo massa em qualquer época do ano. Não Inclusive no Natal. Inclusive no Natal. E música no seu tocador de... Olha, talvez o mais eclético possível. Eu ouço de tudo, mas hoje eu vou falar porque eu estava ouvindo de manhã um bom samba. Estou aqui no Rio de Janeiro, num dia bonito. Então um bom samba é o que eu ouço bastante também. Bacana. Bom, gente, PetroRecôncavo é um dos principais produtores onshore do país e é interessante observar, né, como é que cada empresa onshore aqui, ela se estabeleceu com um caminho, uma jornada, né? Tem um histórico da Eneva, que se construiu com uma guest power, a origem, né, tem uma estrutura verticalizada também olha aí para a possibilidade de entrar no leilão de reserva de capacidade, se verticalizar em geração de energia. Mas aí vamos falar de um pouquinho de PetroRecôncavo. Como é que é a presença da PetroRecôncavo no gás? Como é que você definiria o papel do gás dentro da empresa, João? André, o gás natural se tornou, para nós, além de uma diversificação e uma complementação daquilo que a gente aprendeu a fazer ao longo de mais de 20 anos de produção, onde a gente focou muito no petróleo, mas nós costumamos destacar que o gás natural ele estava disponível e ele é uma essência dessas bacias maduras, né? Não é segredo de que o desenvolvimento dessas bacias passa pelo petróleo, com muita descoberta de gás natural, que a Petrobras, né, que teve todo o trabalho técnico de descobrir, desenvolver, explorar tecnicamente, ela deixou muito para trás, porque o gás natural, à época, tinha uma visão de desenvolvimento muito complexa, né? A gente não tinha as infraestruturas, o Brasil tem muito pouca infraestrutura de gás ainda. Imagina na década de 60, na década de 70, quando esses campos vinham sendo descobertos. Então, para nós, poder desenvolver o mercado de gás natural, poder acessar o consumidor, as distribuidoras e o consumidor livre, significou a gente olhar para esses reservatórios de novo sob uma ótica diferente, sobre a gente poder reabrir zonas produtoras em poços que estavam completados só para a produção de petróleo. E isso possibilitou com que a produção de gás associado, ou seja, o barril de óleo equivalente por poço, aumentasse. Então, hoje, a PetroRecôncavo é uma empresa 40%. Em 2025, nós somos 40% gás natural, 60% petróleo. Ainda temos cerca de 60% da nossa produção de gás associado. O que significa dizer que os nossos poços de petróleo ganharam muito em atratividade econômica e a gente está reavaliando todos os nossos planos de desenvolvimento de campos que a gente adquiriu em 2021, 2022, no âmbito de desinvestimento da Petrobras, sobre uma ótica de longuíssimo prazo para o gás natural, porque esse é um modelo consolidado, né? Todos os avanços que vieram desde a abertura da Petrobras, lei do gás e as regulamentações que estão vindo depois, faz com que a gente tenha muita confiança que o gás natural, no Brasil,
é extremamente atrativo do ponto de vista de desenvolvimento e hoje a gente tem uma liberdade de comercializar essa molécula sem estar tão preocupado, por exemplo, antigamente se a Petrobras ia ter o interesse de comprar aquele gás natural ou não. Então, definitivamente é parte importantíssima e quase metade da PetroRecôncavo, seja nas reservas, seja na produção, seja na receita. O gás natural acabou transformando a nossa realidade, passou pela nossa abertura no mercado, quando a gente fez o IPO, e foi uma parte muito importante da nossa tese de investimento. Então, ainda, a PetroRecôncavo é uma empresa ainda majoritariamente petróleo, né? Produtor de petróleo, mas gás, então 40% da produção, né? Algo relevante mesmo. Isso, né? Exatamente, é bastante relevante. Legal, bom, a gente falava há pouco da verticalização de alguns pares aí do setor, né, João? Acho que a PetroRecôncavo também deu um passo aí importante nesse sentido aí nos últimos anos, com a entrada deixou de ser uma empresa especificamente exclusivamente de upstream, para atuar também no midstream, processamento mais especificamente, né? Conta a gente um pouquinho aí como foi essa trajetória aí mais recente de entrada no midstream. A história que a gente escolheu para o gás natural, e inclusive o midstream no nosso caso também, mais recentemente nós avançamos no petróleo, mas no gás natural foi o entendimento de que a gente precisava avançar na cadeia para que a gente pudesse ter a garantia. Primeiro, de que nós temos a reserva, hoje a companhia tem 57 concessões, 20 anos de reserva com as bases de produção que a gente tem em 2025, e sempre um histórico de renovar essas reservas, ou seja, a nossa perspectiva de produção de gás natural, ela é muito positiva. E agora, na medida em que a gente ia acessando os mercados, a gente descobriu muita ineficiência do ponto de vista de custo de processamento, custo para escoar esse gás natural, até chegar à malha de transporte, ainda sem entrar nos aspectos do que vem depois do transporte. Depois a gente fala disso. Depois a gente vai falar disso. Mas dali para frente a gente viu muita oportunidade de verticalização com o viés de ganho de eficiência, de poder garantir uma disponibilidade. Uma das coisas que nós falamos bastante é que esse onshore foi todo desenvolvido para um único player, né, que foi a Petrobras à época. Ela foi fazendo os polos no entendimento dela de como esses polos deviam ser desinvestidos, mas cada um daqueles compradores do polo, PetroRecôncavo, Origem, Brava, estão pensando a sua dinâmica, a sua logística à luz daqueles ativos que foram comprados. E foi exatamente assim que a gente escolheu entrar no midstream para que a gente pudesse ter a capacidade de produzir o gás natural, mas de colocar esse gás natural no mercado com muita estabilidade. Campo maduro não pode parar, porque na medida em que ele para, o tempo para se retomar a produção gera uma perda de produção muito grande. E você ter acesso a essas infraestruturas, você garantir que você saiba, tenha previsibilidade das paradas programadas, evite paradas não programadas e ganhe eficiência no aspecto de custo. Acho que esse foi o driver. A PetroRecôncavo sempre foi uma empresa muito saudável financeiramente e entendeu que, além de investir no upstream, fazia sentido avançar nesse segmento. A gente construiu uma primeira planta de gás na Bahia, com muito sucesso, uma planta pequena, mas que aumentou em torno de 25% a capacidade de processamento da companhia, quando a gente comparava aquilo que a gente já contratava da Petrobras. E agora a gente acabou de fazer uma transação muito bem sucedida com um parceiro, que antes era um parceiro comercial, né, que era a Brava, a gente contratava na UPGN Guamaré, a planta que ela comprou da Petrobras. Agora a gente é sócio, a Brava continua operando, mas 50% daquela planta, porque aí, de novo, com isso eu consigo ter uma previsibilidade de longuíssimo prazo para que a gente possa ter muita certeza no nosso desenvolvimento. Isso tem significado, a gente reduziu pela metade o nosso custo do midstream, em base BOE, né, em custo em dólar por barril de óleo equivalente no segmento de midstream. Quando a gente começou essas iniciativas, os dados que a gente declarava ao mercado eram acima de $13 por barril de óleo equivalente. No resultado do terceiro TRI de 2025, esse número foi menos do que a metade. Isso naturalmente associado a investimentos, então isso tem surtido muito efeito, ao mesmo tempo que tem garantido uma molécula mais segura para o mercado, muita estabilidade e com competitividade também. Legal, João, qual o saldo desse início de jornada, né, de sociedade com a Brava, Língua Maré, que vocês já colheram de frutos aí desse início de sociedade? Extremamente positivo. A gente levou muito tempo discutindo o modelo. É o primeiro, o JOA, né, um Joint Operating Agreement de midstream, que é celebrado, onde duas empresas se juntam com um racional de ganho de eficiência. E eu acho que isso tem sido celebrado pelas duas companhias, porque, primeiro, que é a perpetuação de uma infraestrutura. Nós chegamos a avaliar, construir uma nova infraestrutura num estado que hoje produz cerca de 1.200.000 metros cúbicos de gás e tem 5 milhões de metros cúbicos de capacidade de processamento naquela estrutura. Então, chegar a um acordo foi muito benéfico para que a gente consiga continuar a ter um processamento ali.
O aspecto seguinte é o ganho de eficiência, que as duas empresas têm. A gente tem conversado muito com a diretoria da Brava e a diretoria da PetroRecon, que se reuniram periodicamente, e o conceito é bastante comum. As duas empresas querem tornar aquilo mais eficiente, tornar aquela estrutura com a longevidade grande, para que as duas empresas possam desenvolver o gás natural. Então, é a melhor do resultado possível dessa transação. A gente ficou muito satisfeito. Os primeiros meses de operação já estão demonstrando uma capacidade de redução adicional àquilo que eu já mencionei, do custo de midstream. Até porque a gente precisa pagar essa conta, né? A conta que a gente está comprando essa planta, ela tem que resultar em ganho de disponibilidade e redução de custo de midstream, o que vai fazer com que a gente tenha ainda mais espaço para desenvolver o gás natural dentro do nosso portfólio de investimento. Já deu para sentar e conversar quais são os próximos passos, né? Para definir um plano para Guamaré. Os próximos passos é a gente garantir a maior alocação da planta possível. Ela tem capacidade ociosa. Ela hoje, tem né? capacidade ociosa. Existe uma planta lá que está ociosa, que é a planta 2. Idealmente, nós gostaríamos de 100% das duas plantas operando. Isso precisa ser combinado com o portfólio de investimento das duas empresas. A PetroRecôncavo tem uma intenção de continuar crescendo a sua produção de gás. Parte desse gás, inclusive, vai entrar no início de 2026 no nosso Small Scale GNL, né, que a gente vai fazer, a gente anunciou um projeto, esse projeto está ficando concluído, está concluído agora no final de 2025, para entrada de operação no iniciozinho de 2026, em marcha definitiva, assim por dizer. Mas essa planta ela tem como objetivo maximizar toda a capacidade de processamento de gás. A Brava também tem ativo de gás natural que ainda está hibernando, né? E força ali fruto do desinvestimento quando ela comprou outros ativos, que aí o parceiro vai ter que apresentar para a gente como é que ele enxerga esse cenário de retomada. Mas, de novo, com a capacidade de processamento de 3 milhões de metros cúbicos de gás diários, e hoje uma utilização na casa de 1,2 milhão. Então tem muita capacidade ociosa, a gente já tem ganho de eficiência, mas ainda mais ganho, e aí a gente pode ir atrás de novas reservas de gás, questões que, como eu mencionei no início, não ficaram desenvolvidas no horizonte passado, quando esses ativos eram operados pela Petrobras. A ambição é chegar nessa meta de 3 milhões. Se a gente puder, a gente utilizar naturalmente. Capacidade de processamento não significa dizer que a gente vai conseguir chegar até lá, esses campos são maduros. Primariamente eles são declinantes, mas a gente tem conseguido ano a ano apresentar incrementos de produção, e o gás natural é tão importante quanto o petróleo para a gente ali na Bacia Potiguar. Então, parece dando a entender, né, que o início dessa sociedade ali em Guamaré, ela confirma a tese de vocês que era possível, havia espaço para uma redução de custos, né, de infraestrutura de processamento. Com certeza. O primeiro movimento, ele não é uma redução de custo, né? A gente sair de um modelo tarifário para um modelo de base custo. O segundo é uma busca de eficiência conjunta. Eu acho que o melhor propósito, nós já vimos um ganho de eficiência na Brava ao longo das negociações. A própria Brava já vinha trabalhando numa redução e ganho de eficiência. Agora a gente vai trabalhar conjuntamente. Então, nós estamos com as equipes de engenharia, com os times que coordenam o consórcio, buscando formas de modernizar e maximizar a utilização dessa planta. Então, nós temos, sim, uma expectativa de que, além dos custos iniciais, que a gente continue numa vertente de ganho de eficiência lá nas plantas de Guamaré. Deixa de ser cliente para ser dono do ativo, né? Agora a responsabilidade é ajudar a reduzir o custo. E você falou que, né, a trajetória no Midstream começa com o São Roque, né? Aquela primeira unidade na Bahia. Esse investimento já está pago hoje? Como é que está a economicidade dele? Esse investimento, eu posso dizer aqui claramente que ele se pagou com menos de um ano, porque a gente saiu de uma realidade de... É um gás natural mais seco, mais próximo da condição de especificação, mas a gente pagava pelo processamento junto à planta de Catu com a Petrobras, e não fazia tanto sentido. Ele carregava a planta sem grandes demandas de fracionamento dos líquidos, né? Então, a gente fez uma planta muito pequena, sob propósito, um investimento de 25 milhões de reais, onde a gente conseguiu ter uma redução drástica no custo de processamento, porque hoje a gente especifica aquele gás para a realidade. Então, é uma planta extremamente bem sucedida, nós estamos buscando hoje formas de maximizar a utilização dela e continuar reduzindo o custo, mas ela possibilitou com que a gente tivesse, primeiro, um respiro ali na capacidade de processamento da Bahia, porque nós anunciamos uma outra planta de gás, né, que é a planta Miranga, né? Que é Miranga. Mas até lá, a gente via um bom problema, né? Com a Petrobras anunciando os investimentos nos campos onshore, a Brava desenvolvendo a sua produção, e nós também, que é a única planta que hoje é destinada ao onshore ali na região, tirando as plantas, essas plantas menores da PetroRecôncavo e da Alvopetro que existem ali. Então essa planta estava sob risco de gargalo. Fazer a planta de São Roque
nos deu tempo suficiente para que a gente possa construir a planta de Miranga. Então, um investimento muito bem sucedido. E eu acho que uma questão importante, até para todas as discussões que acontecem hoje sobre o acesso ao processamento, aspectos regulatórios, que o processamento ele é um pouco diferente do transporte ou do escoamento. É uma solução para cada necessidade. Às vezes você vai precisar de uma planta mais sofisticada, porque você vai precisar tratar gás ácido com enxofre. No nosso caso, não. Era um gás natural praticamente especificado. O que a gente fez foi só fazer uma adequação de ponto de orvalho e fazer uma entrega desse gás natural direto para o consumo. Isso se tornou muito bem sucedido, muito atrativo para o mercado, e a gente tem conseguido escoar toda a produção de 4 concessões lá na Bahia, utilizando a UTG São Roque já há 2 anos. Legal, tem ali uma nova dinâmica na Bahia acontecendo, né, João? A Brava já pontuou, inclusive, o interesse de abrir também Manati, né? A planta de Manati para acesso a terceiros. É algo que faz sentido para vocês? Tem algum interesse ali na iniciativa? Olha, da mesma forma que eu acabei de dizer que Guamaré fazia bastante sentido a gente maximizar a utilização das infraestruturas, o primeiro caminho que a gente utiliza é sempre o da eficiência e maximizar o uso dessas infraestruturas. Agora, eu considero que Miranga foi uma decisão tomada com a base técnica muito forte. O que nós entendemos a PetroRecôncavo já produz, já é o maior usuário da planta da Petrobras, com condições que são muito boas do ponto de vista técnico. A Petrobras é um excelente operador dessas instalações, sob o aspecto de disponibilidade, não sob o aspecto de custo. A gente já, da mesma forma como a gente já testou em São Roque, está dizendo novamente em Guamaré, a gente tem uma perspectiva de que eu consigo hoje construir e amortizar um investimento com a expectativa de redução de custo associada aos custos de processamento. Eu não acredito que seja diferente com o EVF, até porque a EVF é uma planta ainda maior, ela tá posicionada mais a sul da bacia do Recôncavo, destinada ao processamento de gás de Manati. Talvez para a Brava, que tem a participação nessa planta e que tem os campos onshore ali na região, faça sentido. Mas hoje a gente permanece com uma visão muito clara de que o nosso investimento ele foi pautado numa redução de custo, que as duas plantas são operadas pela Petrobras, tanto a de Manati como a de Catu. Então a gente tem um pouco de previsibilidade de quanto custa o modelo Petrobras de operar essas infraestruturas. Eu tenho uma percepção muito clara de que a gente segue firme com o projeto. Agora, nós somos sempre abertos a discutir a possibilidade, maximizar a eficiência, não precisar, muitas vezes, colocar um investimento de capital, a gente poder investir no upstream, que é a nossa vocação de desenvolvimento dessas bacias, é sempre o ideal. Mas eu acho que ali a gente fez uma pesquisa muito aprofundada, técnica, sobre os aspectos geográficos da bacia. Isso foi avaliado, inclusive, pela EPE, né, por força ali do novo decreto do gás. E a gente segue firme nesse projeto de construir a nossa planta de Miranga. Miranga para quando? O nosso objetivo é concluir ela até o final de 2027. Legal. E aí, como vocês tinham acompanhado a discussão sobre acesso, né, às infraestruturas, falando agora, vocês estão com o chapéu de são usuários e são donos, né, de infraestrutura de midstream, a ANP deve avançar nessa discussão em 2026, né? Vocês têm acompanhado essa discussão aí sobre esses terceiros, que foi também um debate meio que antecipado esse ano, com toda aquela discussão do CI e CIP também, no processamento da Petrobras no pré-sal, né? Exato. A gente está acompanhando essa discussão. Eu acho que as premissas do acesso, nós somos os primeiros, né, usuários ao acesso negociado pela Petrobras, lá na UPGN Guamaré. É verdade. Então a gente participou muito por essa discussão, acho que foi uma discussão onde a Petrobras foi muito feliz, antes até da lei do gás, via TCC do CAD, e via todo um propósito de abrir o acesso a essas infraestruturas. A gente aprendeu muito com esse modelo. As nossas premissas para essa discussão é que é bastante importante que a ANP atue como regulador para garantir, né, o acesso. Acho que o acesso, da forma como a lei descreve, é muito importante que exista, o acesso não discriminatório. Por outro lado, nós somos muito favoráveis e vocais sobre o acesso negociado entre as partes. A gente tem uma preocupação sobre o quão o regulador ele precisa interferir nesse acesso, sob uma premissa. A gente viu algumas discussões que preocupam, por exemplo, sobre a forma de remunerar esse acesso. Isso precisa ser uma discussão negociada. Eu já reclamei muito da Petrobras sobre o preço, mas é algo que eu nunca entendi que deveria ser arbitrado pela Petrobras, porque a Petrobras tem os custos de operar, pela ANP, perdão, porque a Petrobras tem os custos dela de operar, e a única forma dela manter aquela plantativa, ou até de investir naquilo que é necessário para processar o gás natural, ela tem uma perspectiva de remuneração do CAPEX dela. E eu acredito que o acesso
livre, o acesso negociado entre duas partes ou mais partes que têm um interesse em fazer, e aí eu volto a essa questão da particularidade, especificidade de cada uma das plantas, só esses players eles conseguem entender o que é necessário para que você consiga garantir um acesso de longo prazo. Como investidores numa planta de gás, em plantas de gás hoje, eu acredito que nós buscamos maximizar a utilização dessas infraestruturas, é o mais lógico. A remuneração, o WACC, a taxa de retorno desses investimentos de midstream, eles são mais enxutos, né? A gente está acostumado a comparar com investimentos de upstream. Mas o acesso livre e negociado entre essas partes é a forma de fazer. E, dito isso, eu acho que a ANP está caminhando bem, não no prazo que a gente gostaria, né, da regulamentação do gás, mas que em 2026 a gente volta a essa discussão e, respeitar essas premissas, eu acho que a gente vai chegar a um bom resultado. Você bem citou, né? O amarela foi 21, 22, já não 21 lembro. iniciou em 1º de janeiro de 22. Foi o primeiro caso de arbitragem da ANP, né? Ali de conflitos, né? De acesso a infraestrutura de processamento e escoamento ali também, né? Uhum. Então eu entendo que totalmente a via ideal seria a via negocial com eventual arbitragem em caso de conflitos. Isso. E não uma regulação de tarifas. Exatamente. Isso, né? Eu acho que eu vou até fazer uma pequena correção. Ela não arbitrou a Petrobras, tá? Desculpa, a ANP. O que a ANP fez junto à Petrobras foi garantir que o processo acontecesse. Tá. Então, a gente iniciou essa discussão em 2021. Era muita parte móvel, na época tinha que se fazer os ajustes do ponto de vista do CONFAS, para que a gente pudesse fazer o modelo, né, de tolling, mediou, teve toda uma discussão de vários ministérios, Ministério das Minas e Energia, Ministério da Economia à época, a ANP, Estado. A ANP teve um trabalho excepcional à época de mediar toda essa discussão. Mas o acesso, o preço, as condições, o ship or pay, as condições de acesso foram absolutamente negociadas entre as partes. E por mais que a gente tenha pago caro por muito tempo, eu entendo que esse é o modelo, porque esse modelo ele foi sendo otimizado. No ano seguinte, a gente viu a própria Petrobras apresentar para a gente condições mais vantajosas, porque ela estava entendendo o modelo. Isso aconteceu também em Catu. Por mais que a gente hoje tenha a viabilidade de construir uma planta própria, esse modelo ele foi sendo otimizado. A Petrobras apresentou ganhos de eficiência, mudanças e atualizações das premissas contratuais que foram muito saudáveis para os usuários dessa infraestrutura. Eu acho que isso acontece quando você preserva esse acesso negociado e essa liberdade de as empresas buscarem o melhor resultado para um acesso a uma planta de gás. João, ainda no midstream, a ANP colocou esse ano em discussão, avançou um pouco na discussão da classificação de gasodutos, né? E tem ali nos critérios técnicos de definição dela, que esbarra também ali colateralmente no negócio de vocês, né? Porque ela fala por característica de ativo, né? Uhum. Um deles é quando acontece a conexão com o PGNs, né? Uhum. E, objetivamente, assim, vocês avaliaram o risco disso interferir, por exemplo, na classificação de Miranga não, perdão, de São Roque, né? E Miranga também, posterior, não sei como é que tá pensado Miranga, se é conexão com o transporte, como é que foi. Porque só fazendo parênteses, né? São Roque ela é diretamente conectada à Baía Gás, não é isso? Isso, São Roque é conectada à Baía Gás. Importante dizer que a gente fez à época, né? Tem uma consulta à ANP, porque era um caso de uma instalação muito próxima. A instalação de produção ela está a 900 metros do Citygate da Baía Gás e não existia à época infraestrutura da TAG, não existe ainda, e a gente fez uma consulta sobre, já de acordo com a nova lei do gás, o que deveria ser classificado, e a ANP determinou ali que ele fosse classificado como gasoduto integrante. De novo, eu acho que cada um dos aspectos de conexão deve ser tratado de uma forma com muito cuidado. Me preocupa a gente classificar, por exemplo, por diâmetro, por vazão, algumas classificações muito generalistas que podem não se aplicar. Você tem, por exemplo, grandes gasodutos de escoamento do upstream que podem cair, ainda com tratamento de gás rico, que podem cair numa classificação que não cabe absolutamente no conceito de transporte de gás. A planta de Miranga ela é conectada à TAG, tá? Então a gente tem discutido com a TAG as condições de conexão, mas a gente parte dessa premissa. Até porque ali a gente entende que existe todo o propósito de a gente entregar um gás natural em vazões maiores, em pressões maiores, que nós temos todo o interesse, até comercial, pela vazão, de utilizar
de todo o propósito do transporte é poder levar esse gás natural de Cabiúnas até o Ceará. E a gente poder fazer uma comercialização com todos os entes ali, sejam as distribuidoras ou Mercado Livre. Então, nós acompanhamos de perto justamente por uma preocupação que você possa abarcar projetos específicos com finalidades de gasoduto, que por essência não são gasodutos de transporte, quando você pensa na filosofia de transportar o gás natural já processado por maiores distâncias, em condições de pressão, ali em analogia a uma linha de transmissão ou aquilo que é o paralelo, né, com a energia elétrica. Então, até então, a gente tem visto que essa discussão ela vai se adaptar. Acho que as primeiras manifestações que preocuparam mais, elas já foram ajustadas nas discussões que a gente tem, e a gente espera que a gente possa chegar a algo que seja razoável, muito em linha com aquilo que a própria lei do gás trouxe, que a gente permita, e que a própria ANP possa fazer como fez em São Roque, avaliar as questões, e na maioria das vezes eu acho que o transporte precisa ser, a base desses ativos precisa ser preservada, e a gente precisa garantir que os ativos de transporte sejam devidamente classificados, mas a gente tem situações específicas que não podem cair no conceito do transporte, porque pode complicar demais o investimento e a decisão de construir essas infraestruturas. Mas, só para entender, São Roque, ela tá fora dos critérios de transporte que a ANP definiu. Totalmente fora, né? Totalmente fora. Nosso entendimento é que já ficava fora, absolutamente fora de qualquer critério de transporte, só que ele também não se enquadrava em algumas outras hipóteses. Ali a ANP ela fez uma avaliação, parecer jurídico e toda a discussão, para chegar a um consenso de que ele era um gasoduto integrante, até porque ele está todo dentro do ring fence da concessão que a gente opera. Então, até por isso. Legal. Vamos avançar um pouquinho mais na discussão de monetização do gás, né, da Petrocôncavo. A gente estava falando sobre verticalização lá no início da conversa. LRCAP, Leilão de Reserva de Capacidade, entrar em geração é algo que faz sentido para vocês ou está totalmente fora do contexto hoje? Como fornecedor de gás, sim. Acho que nós fornecemos gás de forma ampla, estamos diversificando a nossa forma, inicialmente para as distribuidoras, depois para consumidores livres, amplos, agora com o GNL, que vai estar entrando no nosso portfólio. E o LRCAP é uma oportunidade de a gente diversificar a forma de monetizar o gás natural. É sempre complicado, principalmente para quem produz muito gás associado como nós, trabalhar com o conceito da flexibilidade requerida, mas hoje a gente traz um diferencial no Nordeste que nenhum outro player tem. Hoje a PetroRecôncavo tem a maior comercializadora de gás da região, a gente digitalizou toda a nossa operação, a gente acessa as distribuidoras e a malha de transporte com uma dinâmica muito grande, de forma com que a gente consiga gerenciar o nosso portfólio, eventualmente até o gás que a gente utiliza, o gás complementar que a gente compra algumas vezes em oportunidade de transação que a gente tem de fazer com a comercializadora. Isso nos permite, eventualmente, alocar um certo volume do nosso gás natural próprio para o LRCAP. Em geral, a gente avalia projetos que caibam na dimensão de nosso fornecimento, mas eu acredito que faz sentido sim, para que a gente possa... A filosofia é remunerar bem o nosso gás natural, sempre garantindo que a gente não pare de produzir. Eu não sou um player que pode, por exemplo, numa situação de que essas térmicas não estão despachando, que é a situação habitual, né? Correr o risco de não conseguir monetizar a nossa molécula. Então, posto que eu consigo acessar o mercado, consigo estar vendendo esse gás natural, eu consigo ter uma flexibilidade que me garante que eventualmente eu possa fazer um fornecimento dessa natureza, acredito que faz todo sentido. Até pelas perspectivas que a gente teve do último edital, perspectiva Sim. de CVU, etc. Mas eu acho que para aí a nossa participação em geral. Por essência, o midstream que a gente avançou é um midstream que fazia todo sentido para que facilitasse tanto a disponibilidade como a resiliência da nossa forma de fornecer gás, como agregasse valor. Mas eu acho que quando você entra no segmento da térmica, acho que existe uma especialidade. Existem outros players, como você mencionou no início, que foram por esse caminho. O nosso caminho é um pouco mais voltado para o upstream, com alguma vocação para o midstream. Legal. Agora, para esses projetos cadastrados no leilão do ano que vem, né, de 2026, do LRCAP, vocês têm um pré-contrato com algum, enfim? A gente tem algumas discussões de fornecimento para alguns desses projetos, sim. Nada ainda formalizado, né? Mas a gente tem discutido, sim, a possibilidade de fornecer gás natural. Cara, e data center faz sentido para projetos de gás onshore? Enfim, é algo que vocês vislumbram como fornecedor, né, pro futuro? Francamente, pouco nesse momento. Eu acho que os data centers, eles vão ser grandes fontes consumidoras de energia, então por si só faz sentido você buscar formas de chegar a ele mais perto da fonte. Por outro lado, pela atratividade que você tem hoje na remuneração da molécula de gás, mesmo que você flutue ali,
E aí eu vou falar para o lado do data center, né? Pela competitividade do gás na região. Mas todas as questões associadas à importação, fabricação de equipamentos necessários a você montar esses data centers, eu ainda não vejo o Brasil como um país muito competitivo para esse tipo de indústria. Nós avaliamos, de novo, toda a forma de monetizar o nosso gás natural possível, mas eu não vejo hoje alguém disposto a ir ao custo médio da molécula do gás natural brasileiro para utilizar isso como insumo primário para uma geração de energia associada a um data center. E se vier a acontecer, a gente pode até avaliar. Recentemente eu estive em Midland avaliando alguns outros projetos e vi lá vários campos de petróleo com data centers acoplados ali praticamente na cabeça do poço. Francamente, eu acho que para a realidade que nós temos hoje, nós ainda estamos um pouco distantes disso. A maior barreira, no teu ver, é preço da molécula ou acesso à infraestrutura? Primeiro, o preço da molécula. Eu acho que o preço da molécula versus outras alternativas faz com que o país não seja tão competitivo ainda para essa alternativa. E existem outros entraves também associados a, enfim, equipamentos associados à geração, aos data centers aquecido esse mercado hoje, né? Exatamente, está muito aquecido. E trazer esses equipamentos para o Brasil também tem custos hoje, algumas barreiras tributárias que não fazem com que isso seja muito fácil. Como é que está hoje o nível de contratação de volume de vocês, João? Tem oferta disponível no mercado, olhando 26 aí? Queria que você desse uma atualizada pra gente. Em 26, bem pouco, tá? Em 26, a gente teve um contrato excepcional aqui do ponto de vista de lastrear boa parte das aquisições que a gente fez, que foi o contrato com a Bahia Gás. Em 2026 é o último ano desse contrato, a gente fica muito satisfeito. Acho que a Bahia Gás é o nosso principal player, principal parceiro comercial na compra do gás, e a gente conseguiu fornecer mais de 25% do volume consumido no estado da Bahia, que é a maior consumidor, a maior distribuidora do Nordeste. Em 2026 é o último ano desse contrato. Isso faz com que a gente já esteja muito contratado. A gente também fez alguns ajustes, a gente anunciou isso ao longo do resultado do terceiro trimestre de 2025 no nosso programa de execução para reagir ao preço do petróleo mais baixo, né, em torno de $7 mais baixo do que no início do ano. Isso faz com que o gás associado também diminua um pouquinho no prognóstico de produção. A gente está entregando todo o nosso volume, mas eu diria que a gente está muito próximo em 2026 da nossa base de oferta com aquilo que é a demanda. Em 27 não, em 27 a gente já tem uma base de descontratação maior, a gente tem alguns excelentes contratos de longo prazo, onde a gente tem honrado muito bem até 2032, 2033, tem um contrato de GNL entrando agora, que é um contrato de 10 anos também, mas a gente vai ter algumas opcionalidades de contratação a partir de 2027. A gente tem buscado trabalhar na nossa base de clientes livres, a gente viu uma maturidade muito grande ao longo desse tempo que a gente ficou muito contratado, uma série de players migrando, se cadastrando como consumidores livres e até a maturidade das legislações dos estados. Então, aumentar um pouco a nossa base de clientes livres, avaliar fornecimentos, a gente falou do LRCAP agora, e a gente tem uma matriz bem diversificada para que a gente possa reagir aí a preço de gás na malha de transporte, como é que essa flutuação do preço do gás acontece naturalmente. Então, 27 é o ano que... 27 para frente, a gente volta a refazer, né? Essa base que nos últimos 5 anos aí foi muito importante para a gente estruturar. E numa condição de mercado totalmente diferente do que era aquela no início. Né? Verdade, exatamente. A gente agora tem que lidar, né, com uns aspectos de ganho de eficiência dessas infraestruturas, a perspectiva da entrada de gás offshore em volumes maiores, como é que a gente vai lidar com algum desses momentos, são todas variáveis que a gente está considerando aí para formar o nosso portfólio. E hoje só, João, recapitulando, né? Hoje, essencialmente, o gás firme da PetroRecôncavo, ela é contratada pelas distribuidoras estaduais e o spot vocês colocam ali no mercado, enfim, para comercializadores, né? Acho que mercado livre vocês não estão ainda com contrato. Não, a gente tem vários clientes do mercado livre, mas não em base firme. Até porque o cliente livre, ele não costuma ainda fazer o consumo spot, né? A não ser que seja, enfim, uma fábrica de fertilizantes, etc., que consegue fazer esse trabalho, mas em geral, o que a gente tem é um consumo firme das distribuidoras ou o cliente livre migrando para uma base firme. Como eu não tenho muito espaço hoje para base firme de fornecimento, a gente não contratou muito. Então hoje a gente está bastante atrelado às distribuidoras de gás do Nordeste. Os fornecimentos que a gente faz, em algumas situações, eles vão para os clientes livres, em algumas outras para as distribuidoras de gás. A gente se cadastrou recentemente também para ser importadores de gás natural, para que a gente possa, junto com outras estruturas que a gente tem, complementar a nossa oferta para atender, enfim, com segurança e com bom preço também
os nossos consumidores. Se habilitaram para gás boliviano e argentino, não é Exatamente, isso? a importação via gasoduto, né? Bolívia e Argentina, naturalmente. Há que se esperar algo aí para essa janela de verão aí, gás argentino, ou vocês estão botando mais o pé mais devagar? Eu acho que o diferencial que a gente tem no Nordeste de conseguir alocar o gás natural com uma agilidade muito grande faz eu te dizer de que se houver oportunidade de a gente importar em momentos, seja na Bolívia, seja na Argentina, em que o preço do gás natural faça sentido lá, a gente vai fazer essas operações. Eu acho que elas se complementam muito bem com a nossa capacidade de alocar gás aqui. Então, eu acho que vai depender um pouco da dinâmica de preço. Nós temos todo o interesse, não à toa, né? A gente foi lá pessoalmente, assinou os memorandos ali associados, tanto à oferta do gás natural, como à infraestrutura necessária a trazer o gás para o Brasil. A gente já tem o contrato master também com a TBG, então acho que nós temos a disponibilidade de alocar essa molécula e particularmente onde a gente já atua hoje com uma força muito grande, né? E pré-acordos de suprimento lá com players dos dois mercados. Isso mesmo. Tá. Você citou, né, que vocês lançaram esse ano uma plataforma de comercialização, né, uma comercializadora ali. Como é que tá essa demanda por gás spot, o João? E queria entender um pouquinho também, de ver sinalizações de agentes de mercado interessados em constituir uma bolsa, né, de gás aqui no Brasil. Você acha que o mercado está maduro para esse passo? Como é que você tem acompanhado essa dinâmica? Olha, acho que ele está amadurecendo. Acho que a gente já tem mais demanda de mercado spot. Ela acontece com alguns players específicos hoje, mas eu volto a essa questão da migração recente em massa, muito positiva, que a gente viu de clientes cadastrados como consumidores livres. Na medida em que existe a molécula e ela tenha segurança, a gente já começou a ver uma demanda, eu não diria que o spot diário ainda, talvez, mas alguns períodos mais curtos, onde algumas fábricas, por exemplo, de cerâmica, querem rodar em algum período de maior demanda, isso já começou a aparecer. A gente está até um pouco ansioso por esse 2027 para que a gente possa ter um pouco mais de espaço para lidar com isso, mas eu acredito que nesse sentido o mercado está muito correto, ele está caminhando muito bem. Acho que os próximos entraves que a gente precisa resolver, essa questão associada às penalidades, à sobreposição de tarifas, se eu precisar somar tag com a NTS, que são questões que estão em discussão, mas quando a gente conseguir facilitar, do lado da molécula, a gente está trabalhando, essa plataforma, ela objetiva tornar isso muito flexível, literalmente. Teve disponibilidade excedente de molécula, a gente faz um leilão, no dia seguinte a gente está com um contrato assinado para fornecer. Isso precisa ser casado com os contratos de entrada, com os contratos de saída. Uma vez que a gente hoje já tem o processamento dentro de casa, eu lido muito melhor com isso e não incorrer nas eventuais penalidades de variar para cima ou para mais ou para menos. Mas à medida em que a gente vai avançando nessa flexibilidade, eu tenho visto no lado da demanda muito interesse em fazer. E os players sempre se cadastrando nas leis estaduais, nas agências reguladoras como consumidores livres e manifestando o interesse via plataforma, dizendo, olha, eu tenho interesse em comprar gás aqui no consumo livre e ou em regime estável ou em regime spot. O gás tem se mostrado bem competitivo, né, no mercado spot, né? A gente tem relatos aí hoje o Mackenzie, né, acompanha diariamente esse mercado e pontua ali abaixo de 5 milhões de dólares. Eita, 5 milhões de BTU, né? Exato, tem momentos que tá chegando valores muito competitivos. Legal. E outra via de monetização do gás que eu queria explorar um pouquinho, João, é a do off-grid, né? Você citou ali que vocês têm uma parceria com a Genelink. E hoje tem se mostrado mais atrativo, hoje não porque não está operando, mas assim, na projeção aí, enfim, no racional, né, do business, talvez seja mais atrativo destinar esse gás realmente para fora do grid do que dentro dele, por todos os custos associados à infraestrutura, enfim. Eu acho que é um paralelo que as duas coisas fazem bastante sentido, tá? Entregar o gás no grid hoje provê uma estabilidade muito grande para quem lidar com volumes, o Small Scale GNL. A gente trabalha com 1.600.000, 1.700.000 metros cúbicos de gás por dia. Já é um volume muito considerável, não é um volume grande comparado ao offshore, mas fazer isso em pequenos fornecimentos, por exemplo, com as escalas que o Small Scale está dando, não é muito fácil, de forma estável. Então, eu acho que são questões que se complementam. É competitivo, sim, tá? Te dando uma resposta direta. Hoje, a eficiência dessas infraestruturas de liquefação, o CAPEX associado a elas, enfim, o alcance que elas têm ali de 1.200 quilômetros, você conseguir levar o gás natural com muita competitividade, atrai um mercado novo. É um segmento que pode, eu acho que, favorecer de duas formas, né? Na medida em que você tenha mais gás vindo do offshore e que você tenha... A gente vai procurar outras formas também de continuar monetizando bem. Quando eu consigo acessar um raio de 1.200 quilômetros do Rio Grande do Norte
e da Bahia, eu estou acessando todo o mercado, boa parte do mercado do Espírito Santo, eu estou acessando boa parte dos estados do Nordeste que hoje estão consumindo diesel, óleo combustível, algumas outras matrizes que são mais poluentes e mais caras. Então a gente vê isso com muito potencial. Recentemente a gente tem estudado muito, a gente viu alguns anúncios ao longo de 2025 sobre os veículos movidos a GNL. Eu acredito muito nesse processo. A PetroRecôncavo, por exemplo, ela, como todo o Brasil, né, movida sobre rodas. A gente consome diesel, que tem uma variação no preço muito grande, mas em qualquer das situações, quando a gente soma o preço do gás natural competitivamente ao que é colocar ele na malha, mais o custo da infraestrutura do GNL. E, por exemplo, no nosso caso, nosso gás natural, ele é entregue, é responsabilidade da GNLink. Nós estamos vendendo o gás para a GNLink, ela que está fazendo toda ela faz a comercialização, né? A gente está embarcando ali em um projeto muito bem feito pela turma da GNLink. Mas a gente acredita que esse projeto consegue ser competitivo, por exemplo, para que a gente possa trabalhar numa eventual conversão dessa frota, a gente comece a ter veículos movidos a GNL, seja para PetroRecôncavo, seja para o mercado. Tem muita gente acreditando nisso e eu acredito nisso também. E outras fontes, aí caldeiras, outras fontes de consumo de regiões do interior que hoje não estão conectadas à malha de transporte. Eu acredito que esses projetos eles vão ganhar escala. Nosso projeto começa com 100 mil, lá com a GNLink, mas a gente acredita no potencial, seja por ele ou seja em outras fontes onde a gente injeta o gás natural no mercado, uma forma de diversificação com potencial de preço atrativo para a gente e potencial de reduzir custo de combustível para o mercado. Só fechar o parênteses então, né? PetroRecôncavo hoje considera, enfim, tem planos de conversão de frota própria para... Se esse projeto se tornar viável, é algo que a gente tem levado em consideração. A gente assinou o projeto do P100 recentemente com a Deslube. Nós já definimos que nós vamos levar o nosso petróleo lá no Rio Grande do Norte a partir da conclusão desse projeto para o Ceará, né, para o P100. Ali é uma rota rodoviária longa, relativamente longa, são 300 quilômetros. Então toda busca de eficiência faz sentido. Quando eu comparo o diesel ao GNL versus o custo de uma carreta que hoje é fabricada no Brasil, faz todo sentido. Então, se a gente puder fazer esse projeto, se ele ficar de pé do ponto de vista econômico, a gente não tem nenhum tipo de FID, decisão de investimento, mas ele é um projeto que filosoficamente, redução de emissões, e que é algo muito importante, né? A gente tem olhado essa ótica sobre a visão das operadoras de AIP, a ANP tem acompanhado isso. É uma das formas, por exemplo, da gente reduzir as nossas emissões também na produção, no processo produtivo do nosso petróleo. Vou voltar só umas casinhas aí. Claro. A gente estava falando sobre perspectiva de dinâmica de mercado, né, para os próximos anos aí, quando a gente estava falando sobre a descontratação de vocês em 27, né, 26 para 27. Como é que vocês estão vendo hoje a tendência de preço no mercado, né? Vamos lá, PetroRecôncavo começa com contratos ali em 21 para 22, né, muito na base da distribuição, consegue nos anos seguintes, vocês revelaram isso em balanços financeiros, né, subsequentes, né, conseguem ampliar a precificação desse gás, né, e para 26, 27, vocês veem um aumento de concorrência, isso tem pressionado o preço para baixo? Qual é para onde vai esse preço do gás aí, olhando os próximos anos aí, João? É bem difícil dizer, né? Mas assim, no curto prazo, sim. Acho que a gente tem esse ano um gás natural, como você falou, né? Do ponto de vista quando a gente acompanha o spot, algumas ofertas, alguns mecanismos de incentivo que a Petrobras fez na oferta, né? Na oferta incremental para as distribuidoras, um preço de gás natural um pouco mais baixo do que aconteceu nos anos anteriores. E a realidade é que a própria ANP, acompanhando esse preço, algumas eficiências já foram obtidas desde a abertura do mercado gás natural. Do ponto de vista de olhar para frente, o Brasil precisa, olhando sobre toda a matriz de gás natural, os projetos de alinhamento de gás do pré-sal, Sergipe Águas Profundas e a dinâmica da importação do gás terrestre, a gente ainda tem um balanço de que o gás natural, talvez ele seja... A gente tem um excesso de gás natural, assim por dizer, até o início da década de 30, depois você começa com as perspectivas de declínio do pré-sal a precisar de suplementar o gás natural novamente. Em toda essa vertente, eu estou falando do crescimento do mercado térmico em linha com aquilo que a EPE pesquisou recentemente, ou seja, sem grandes crescimentos associados a isso, a gente fala de um mercado de gás natural ainda deficitário de gás doméstico ou de importação via gasoduto, o que faz com que, na nossa perspectiva, o preço marginal, o último preço, seja regulado pelas importações de GNL. Então isso não mudou essa dinâmica na nossa visão. O fundamento, né? O fundamento é o mesmo. O preço do GNL, a importação do GNL, ele vai regular essa última instância de preço.
E aí você vai, digamos assim, empilhar isso de acordo com aqueles players que precisam de mais inflexibilidade. O gás do pré-sal, em grande maioria, tem um gás associado. Ele, quando destinado, ele precisa estar mantendo ali uma estabilidade muito grande. Os contratos firmes daquilo que venha da importação via terrestre. E depois os players que têm um pouco mais de flexibilidade para poder surfar nesse horizonte de preço que requer um pouco mais de flexibilidade. Então a dinâmica eu acho que não mudou nesse aspecto. A gente tem visto mais estabilidade esse ano no mundo, no preço do gás natural, que faz com que as cargas de GNL tenham chegado a alguns preços mais atrativos, e isso também tem dirigido o preço a ficar um pouco mais baixo. No longo prazo, na nossa visão, tendendo à média, não tem saído muito dessa realidade. Agora, dito isso, a perspectiva de a gente poder alcançar novos mercados, disso que a gente acabou de comentar, é muito interessante. Porque o gás natural ele é caro hoje na perspectiva de gás natural, mas se ele puder converter de outras matrizes, ele pode se tornar extremamente competitivo, fora as novas demandas que vão poder vir a partir do LRCAP e outras soluções de geração. Então, acho que é assim que a gente enxerga o preço do gás natural, de qualquer forma, suficientemente atrativo para que a gente continue desenvolvendo o gás natural. A gente vê mercados desenvolvendo gás natural no Canadá e nos Estados Unidos, o gás de $3,5 por milhão de BTU, extremamente competitivo. Então aqui a gente tem todo o incentivo para continuar desenvolvendo as reservas, mesmo nesses horizontes de preço um pouco mais baixos que aconteceram ao longo desse ano. E essa competitividade vai depender muito também do comportamento das tarifas de transporte. Eu pego aí o link para a gente falar um pouquinho sobre revisão tarifária, né, João? A gente teve sinalização da ANP de postergar para 26 essa discussão. Como vocês acompanharam essa decisão? A gente acompanha, né? Acho que tem cada indústria no seu segmento, mas sabendo que a tarifa de transporte ela é essencial para todas as perspectivas de consumo de gás, mesmo a gente está falando aqui do off-grid, mas em grande maioria o gás natural brasileiro precisa dessas infraestruturas para que a gente possa destinar o gás do pré-sal, o gás do onshore, de todas as fontes. A gente começou a ver algo que é interessante, né? Discutir um modelo antes de discutir efetivamente a tarifa, que eu acho que tem um grande propósito nisso, se discutir base regulatória de ativos, a remuneração desses ativos. Eu acho que esse é o mérito que a gente está agora, é uma discussão complexa, acho que é legítimo, de um lado, quem comprou essas infraestruturas, defender a sua base de ativos, a sua forma de remuneração, mas ao mesmo tempo é onde eu acredito que a ANP tem um dos papéis mais importantes, porque se essa infraestrutura tiver cara, não tem nenhuma outra solução que vai conseguir fazer o gás natural mais atrativo, porque nós vamos sempre ter que utilizar dela. Então, acho que faz muito sentido que a gente busque mais competitividade à luz daquilo que a gente viu em países que amadureceram essas infraestruturas. Então, acho que a discussão tem sido boa, discutir o modelo, discutir o formato, antes de discutir a tarifa em si, mas a gente precisa chegar a uma solução para isso. A gente tem o LRCAP aí, que em várias instâncias precisa muito disso, e certamente quem está na ponta da geração que precisa ter uma previsibilidade dessas tarifas está bastante preocupado. E nós também, na perspectiva de formação do preço do gás natural, precisamos poder contar com isso, para a gente saber para que horizonte que a gente olha. E aí, entrando na reta final da nossa conversa aqui, João, Gas Release, né? A gente, em novembro agora teve um novo projeto na Câmara protocolado pelo Kim Kataguiri. É algo que vocês espero que avance, enfim, voltamente tem uma discussão de gas release posta no legislativo. Essa é uma discussão longa, né? Como que a Petrobras exporta, como é que o gas release acontece. Eu acho que a gente, inicialmente, a gente conseguiu se posicionar no mercado, enfim, independente de qualquer mecanismo dessa natureza para que acontecesse. Eu acho que é uma forma que alguns dos especialistas de gás natural defendem que pode incentivar o lado da oferta, incentivar outros players a entrarem. Agora, a gente tem sempre uma preocupação sobre como isso se desenvolve, porque falando ali do ente principal, né, de fornecimento de gás natural, a Petrobras também sempre teve essa incumbência de ir atrás do gás natural sempre que ele é necessário. E aí, a PetroRecôncavo tem uma base muito firme de fornecimento, a Petrobras também, mas como é que isso se consolida com relação aos demais fornecedores e se respeitar muito a posição da Petrobras de como alguém que se colocou nesse mercado como fornecedor de gás natural e, em grande maioria, não deixou esse gás faltar, mesmo que ela fosse comprar uma carga de GNL e colocar isso no price mix dela. Então, acho que é uma solução razoável que se faça com que se busque formas de se incentivar que outros players possam entrar no mercado, mas tem que fazer isso com muita avaliação sobre todas as consequências possíveis. Muito francamente, a PetroRecôncavo, como player do gás natural hoje,
entende que isso não é necessário para que a gente possa acessar o mercado, até porque a gente já acessou, mas alguns outros players entendem que isso pode ser uma medida importante. Então, acho que faz parte do jogo. Acompanhamos mais do que hoje temos alguma opinião sobre se deveria acontecer ou não. Entendi. Bom, e por fim, novos negócios, como é que tá a avenida aí de horizonte de M&A? Qual é uma empresa ativa nesse nicho? Tem alguma coisa no radar aí, João? O José Firmo, lá, o CEO, brinca que tá difícil trazer algumas oportunidades de M&A recentemente para ele, mas acho assim, nós nos colocamos numa posição de mercado de atrair oportunidades, e acho que esse ano a gente ficou na estratégia do Keep Scanning. Hoje a PetroRecôncavo se consolidou como um player de muita confiança no onshore, um pure play, nós somos um player onshore. Acho que existem uma série de estratégias, são todas legítimas, mas a gente acredita bastante no diferencial de desenvolver um campo terrestre e trazer novas tecnologias. Esse ano de 2025 foi um ano em que a gente foi atrás de horizontes mais profundos de produção de gás natural. A gente perfurou nosso primeiro poço horizontal, que por mais que existam poços horizontais perfurados no Brasil, nenhum foi feito no onshore depois do shale boom e depois de tudo aquilo que aconteceu no mercado americano e canadense, que trouxe uma eficiência imensa nesse negócio. E a PetroRecôncavo, pela sua estrutura verticalizada, foi de novo a empresa que inovou e foi pioneira nesse aspecto. Eu estou falando isso tudo, isso é o que nos prepara a sermos a empresa com maior capacidade de assimilar esses ativos de forma segura, de forma eficiente, com uma estrutura de capital, de endividamento que nos permite assimilar novos ativos. Então, a gente se preparou muito para isso, mas a gente é uma empresa de IP que ocasionalmente pode fazer M&A. O último que a gente fez foi em 2023, e hoje a gente tem uma base de ativos e a gente está muito voltado para dentro para o desenvolvimento orgânico das nossas reservas. A eventual surgimento de oportunidades, como o que aconteceu quando a gente adquiriu a Marra Energy Brasil, elas são constantemente avaliadas e a gente tem todo o interesse de fazer. Esse ano nós fizemos o M&A da UPGN Guamaré, que acho que foi a verticalização do midstream, e a gente não tem visto, acho que até porque a Petrobras mudou, por mais que recentemente ela tenha feito alguns anúncios sobre o que fazer com o Polo Bahia Terra, mas está muito claro de que o portfólio, a gestão da Petrobras, ela não está voltada, né, para o desinvestimento, e a gente tem visto os players ali lidarem com os ativos que adquiriram depois do desinvestimento da Petrobras. Acho que existe o lado do preço do petróleo. O preço do petróleo caiu, então nem todos os players conseguem lidar com o número de ativos que eventualmente foram vendidos. E aí quem está mais preparado pode eventualmente capturar oportunidades. E é para isso que a gente se preparou. Então a gente preparou o terreno, agora a oportunidade ela tem que aparecer. E se ela aparecer, certamente a PetroRecôncavo é o player do onshore mais habilitado a fazer M&A. E exploração é algo que faz sentido? Buscar aí oferta permanente, algum complemento? A oferta permanente, certamente. Eu sempre defendo de que e fico feliz de que esse modelo, enfim, está voltando a ganhar atração do ponto de vista das autorizações ambientais, dos blocos onshore estarem sendo recompostos aí para a oferta permanente, porque é o melhor modelo para um player como nós. Qual é a história mundial, né, da indústria do petróleo? Você vê esses players que têm ativos, ou desenvolveram esses ativos em grandes bacias, ou compraram ativos geradores de caixa, para que esses ativos possam dar saúde financeira para que a gente possa arriscar um pouquinho mais e ir atrás das reservas adicionais. Nós precisamos gerar reserva. Em geral, a gente tem uma habilidade nos nossos próprios ativos de ter uma taxa de reposição de reserva positiva. A gente gera mais reserva do que a gente consome. Mas esses ativos são esgotáveis, e na medida em que a gente tem uma indústria com uma longevidade muito grande, a oferta permanente é a melhor forma da gente ir atrás de ativos adjacentes. Mas a nossa exploração ela tem muito essa natureza. A gente conhecer a bacia e a gente buscar ali aquelas regiões da bacia, sejam regiões mais profundas, né, ou adjacentes, onde a gente possa. E hoje a gente tem o melhor custo de perfuração do onshore, a gente é uma empresa extremamente enxuta na capacidade de desenvolver esses ativos. Então hoje a gente está muito pronto, avaliando, a gente compra 2 blocos nas últimas rodadas de oferta permanente que aconteceram, a gente fez essas aquisições, mas sempre muito pontuais, e eu espero que isso se mantenha. É o que a gente tem visto nos nossos peers, nos outros players do onshore e do offshore, e eu acho que dentro dessa medida o exploratório faz parte, sim, do nosso portfólio de investimento. Você citou, né, o avanço que a PetroRecôncavo fez na perfuração de poços horizontais, mas perspectiva de exploração não convencional no Brasil, acho que isso está um debate interditado, você vê isso destravando? Então, eu falo até isso ali no fórum da ABPIP, né, que essa discussão ela precisa acontecer, assim como a gente teve a discussão da margem equatorial, que veio e recentemente ela prosseguiu. Eu acho que nós não podemos nos furtar uma discussão de
de uma atividade que está transformando, já transformou a indústria do óleo e gás na Argentina, que fez com que os Estados Unidos voltasse a ser o maior produtor de petróleo e gás natural, e que possa mexer aí todas as balanças, todas as agulhas da indústria por meio de uma técnica que tem se mostrado cada vez mais segura, que tem se mostrado muito diferente daquilo que se pinta, né, no mercado. Então, o Canadá, os Estados Unidos, a Argentina são escolas para que a gente possa aprender. Acho que a gente precisa fazer isso de uma forma transparente e segura, mas, sendo muito franco, como aqui um especialista da indústria de óleo e gás, isso teria capacidade de trazer uma riqueza para esse país em regiões que precisam e revitalizar essas bacias muito mais do que elas já estão revitalizadas, que um país como o Brasil não deveria deixar de perseguir essa discussão. Se ela vai acontecer, espera que, tendo superado a discussão da margem equatorial, que a indústria do óleo e gás, que todos os segmentos da sociedade que são interessados nesse aspecto de desenvolvimento, a gente volte a puxar essa discussão. Lá na BPIP a gente defende que essa discussão aconteça, assim como a gente já teve conversas com o IBP em outros segmentos. Isso precisa estar na disposição para que a sociedade possa discutir os prós e contras, e a gente não simplesmente dizer, não, nós não vamos nem ter acesso a essa discussão. Então, eu espero que ela volte. A PetroRecôncavo é um player muito especializado hoje na recuperação em recursos convencionais, e certamente alguém que olharia com muito carinho para essa possibilidade, olhando lá os nossos irmãos do óleo e gás, que chega aqui na Argentina, e seja o que aconteceu lá nos Estados Unidos e no Canadá. Entrar na Argentina faz algum sentido para vocês? Hoje não, apesar de que a gente está muito focado no Brasil e no onshore. Mas a gente tem aprendido muito com o mercado argentino. A gente tem feito muitas operações de poço com muito do aprendizado, e é impressionante o que tem acontecido, seja não só no desenvolvimento das reservas, né? Mas Vaca Muerta hoje não é mais um cenário de descoberta e se provar o que existe. Eles já estão no cenário da escala e da produtividade, que é exatamente aquilo que a gente busca. Mas existem diferenças estruturais, né, entre países, e a PetroRecôncavo é um player que se especializou enfim, no arcabouço legal, regulatório e dos ativos brasileiros. Então, acho que hoje a gente está bastante focado no que acontece aqui no Brasil. Legal, a gente conversou com o João Vitor Moreira, vice-presidente comercial e de M&A da PetroRecôncavo. João, te agradeço por tua visita aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço, parabéns aqui pela iniciativa, sempre bom falar com você. Bom, o videocast Gas Week entrando sua reta final da temporada de 2025, mas a gente se encontra na semana que vem, tem mais vindo aí. Um abraço.